Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 53º encontro de número 53. Hoje num horário especial, afinal de contas temos pessoas especiais e um tema muito especial. E para isso vou passar a palavra para a Flávia, que vai apresentar as nossas convidadas de hoje. Olá, pessoal, bem-vindos aí. Como o Arthur falou, estamos bem animados aí de ter a Cássia Floriza com a gente, falando do trabalho da Unicef, da experiência delas, que é uma experiência bem legal. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico de cada uma. Então, a Cássia Aires, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Lusófona e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Sicante. Seu trabalho de investigação se concentra para a preparação da política dos jovens, com ênfase na alfabetização crítica da mídia e no ativismo digital. Com mais de 23 anos de experiência no setor de desenvolvimento, Cássia é atualmente gerente de mudança de comportamento social no escritório regional da Unicef para a América Latina e Caribe, na cidade do Panamá. Anteriormente, trabalhou para a Unicef no Afeganistão como chefe de comunicação para o desenvolvimento e acumulou experiência em outras agências da ONU e nos setores público e privado, entre Brasil, Angola, Reino Unido, Finlândia, Tailândia e Portugal. Olha quanta experiência aí que ela tem para dividir com a gente. E a Florisa Genari, que é cientista comportamental aí, participante do Bird, né? Bird, que vocês falam, Bird, né? Da Unicef. É especialista em gênero, que vive em Genebra, na Suíça. Sua especialidade é o nexo entre saúde pública, ciência comportamental e a prevenção e resposta à violência contra mulheres e crianças. A doutora Genari trabalhou por mais de 15 anos em organizações como Banco Mundial, OPAS, OMS, Unicef e ONGs e trabalhou anteriormente em Moçambique, Eswatini, Botsuana, Tailândia e Laos. Ela é doutora em comportamento de saúde pela Universidade de George Washington e mestre em saúde pública em países em desenvolvimento, pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Então, temos grandes nomes aí, experiências valiosíssimas para dividir com a gente. Além disso, a gente preza muito por essa troca, né? Então, a gente vai ter os minutos de explanação e depois as perguntas. Então, vão colocando no chat, guardando para o final. Vai ser muito bom aí essa troca entre todos vocês. Obrigada, Florisa. Obrigada, Cássia. Acredito que a Cássia... E obrigado, Marco. Acredito que a Cássia que vai começar, né? Olá a todos, boa tarde já, né? Passa da 1 da tarde, como dizia Flávia, eu sou Cássia Aires e estou na gerência da área que nós chamamos de SBC, por sua sigla em inglês, Social and Behavioral Change, desde o escritório do Unicef para América Latina e Caribe. É um prazer estar com vocês, agradeço imenso esse convite, essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Agradeço a Flávia, ao Arthur e agradeço a Florisa também pela confiança de ter me convidado a fazer parte desse encontro hoje. Eu tenho o meu colega Marco Prates, que está no escritório do Unicef em Brasília e nos acompanha também, e vai ser, sem dúvida, o nosso braço com a rede que vocês têm. E vamos começar. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com uma apresentação breve que preparei para vocês e para esse encontro. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Vemos sim. Conseguimos, perfeito. Perfeito. Eu vou pedir desculpas, eventualmente, por o pessoal passando. Eu estava comentando, eu acabo de chegar aqui no aeroporto da Guatemala e estou atendendo essa reunião a partir de um café. Tem muito ruído, então esperamos que vá tudo bem. Muito bem, então, quizás eu até posso deixar a minha câmera em off, porque eu não confio tanto aqui na qualidade do sinal e deixarei só a minha voz. É, Hoje falaremos um pouco sobre saúde, não é? A experiência que nós temos com as ciências comportamentais, desde a perspectiva de saúde na América Latina e Caribe, e com uma especial ênfase em o tema de imunização. Então, é uma área, eu diria, mais desenvolvida, né, das ciências comportamentais em lacro, e é por essa razão que nós vamos explorar. O que é que nós podemos falar? Eu queria situar vocês um pouco sobre o que significa sair, como dizia a Flávia, comunicação para o desenvolvimento, e hoje estamos em um paradigma chamado SBC.
O Unicef, ao longo de mais ou menos 3 décadas, conseguiu construir uma vantagem que a gente chama de uma vantagem comparativa com o que a gente chamava de comunicação para o desenvolvimento e com processos comunicacionais que tiveram, na verdade, um papel fundamental nas mudanças de comportamento e nas mudanças sociais dentro dessa organização em mais de 190 países. Eu creio que a Florisa vai falar um pouco sobre os logros que nós alcançamos durante esse período. Muito dessa comunicação para o desenvolvimento, o C4D, isso vem e é inspirado pela tradição latino-americana de envolver e engajar com as comunidades. É inspirado pelo trabalho de Paulo Freire, de Orlando Fosboda, de Ramiro Beltrán, de Múcio Dragon e de outros cientistas sociais que trabalharam questões de empoderamento, né? E nós construímos o Social and Behavioral Change a partir desse legado da comunicação para o desenvolvimento, sobretudo incorporando um pouco mais esse olhar das ciências comportamentais e abrindo muito mais para disciplinas como a antropologia, as ciências econômicas, a sociologia, linguística, estatística, etc. Esse processo ele começa em 2018, 2019, justamente com a pandemia, e agora ele é um processo que ele está praticamente concluído. Então, nós não utilizamos mais a expressão C4D dentro do Unicef, ou raramente, e estamos nesse novo paradigma. O que é que significa essa transição, né? Se nós comparamos isso a um jardim, nós podemos dizer que o processo comunicacional é uma planta já em fase adulta, né? Com bastante trabalho na área comunitária e menos trabalho na área das ciências comportamentais, que é onde nós estamos dando mais ênfase hoje no Unicef, e também naquilo que nós chamamos de um lado da oferta de serviços, né? O supply. Então, essas são as plantinhas mais novas em que nós estamos dando uma ênfase. De que maneira é que isso se reflete na nossa caixa de ferramentas? Se nós saímos de processos liderados pela comunidade, de mobilização social, de participação em processos de governança política, muita campanha de comunicação, hoje nós estamos também utilizando outro ferramental que está mais baseado nos processos de escuta das pessoas, ou seja, o que dizem as pessoas a respeito dos serviços que elas querem ver, não é? Então, a gente chama isso de Human Centered Design. Vocês bem sabem, um desenho centrado na experiência do participante, é ter o cidadão, na verdade, como um co-estrategista dos serviços que ele quer ter. Também a arquitetura de nudges, né? Não sei como é que a gente traduziria isso para o português no Brasil, é, as cutucadas, enfim, o processo condutual, né? O processo de fortalecimento de sistema, os dados mais quantitativos, os dados mais comportamentais e os mecanismos de retroalimentação ou de feedback, né, das populações afetadas. Então, dentro da nossa organização, aqui estamos, né, e a nossa grande missão é realmente olhar para os fatores que são comportamentais, sociais, contextuais, econômicos, nesse caso relacionados com a saúde, mas também o Unicef se ocupa de proteção, água, saneamento, higiene, proteção social, dentre outras áreas, nutrição. Tudo isso com um foco cada vez mais transformador em gênero. Então, tudo que a gente faz, a gente põe as lentes de gênero, e a Florisa pode abordar um pouco mais como especialista de gênero. Então, qual é a nossa grande dicotomia que nós perseguimos e que nos leva a pensar na importância das ciências comportamentais? É o que, na verdade, sai da mente, se reflete no ambiente onde nós estamos, é uma relação intrínseca, que, por sua vez, volta a influenciar os processos de toma de decisão individuais e coletivos. Então, a gente tem, de um lado, as normas sociais e ambientais, as metanormas, e, do outro lado, os processos que são engendrados dentro de um microcosmo, né, num nível mais individual. E aqui eu lhes trago um pouco de quais são os principais tópicos hoje nessa região. Eu não vou entrar em dados estatísticos, até poderia fazê-lo, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Por que esses dados, esses focos? Então,
essa é uma região que ainda não tem muito bem desenvolvido os seus sistemas de saúde e nós sofremos muitíssimo também com países africanos e do sudoeste asiático, com questões que poderiam ser preventivas e prevenidas, né? Então, o cuidado e a atenção primária, né, desde a concepção, antes da concepção, da saúde adolescente, as crianças que são chamadas de zero dose, são crianças que chegam aos 2 anos sem nunca terem tomado nenhuma vacina. Esse é um número bastante grande, liderado pelo Brasil, cada vez mais trabalhando, e recentemente recebemos uma menção da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, mas ainda estamos nessa luta. A questão da vacinação de rotina, incluindo a vacina de HPV, do papiloma vírus humano, saúde sexual reprodutiva de adolescentes, saúde materno-infantil, saúde mental e a questão do sobrepeso e da obesidade. Então, todo o nosso olhar para as ciências comportamentais segue essa direção. E aqui eu lhes trago um pouco do momento em que nós estamos vivendo. Como eu dizia, saímos de um paradigma em que nós estávamos muito acostumados a olhar para as pessoas e pensar que as pessoas estavam como responsáveis pelas suas mudanças individuais. Ou seja, o sujeito que não se vacinava, na verdade, o processo era atribuído a ele, a sua decisão. Ou seja, não falemos de culpa, mas falemos dos fatores enraizados no seu processo de decisão, né? Ou que não atuava preventivamente com o HIV, dentre outros. Então, uma lógica muito focada na pessoa. Hoje nós estamos focados nos sistemas. Então, o grande diferencial e a grande mudança de paradigma é que, muitas vezes, para que um comportamento se estabeleça, é preciso que um sistema tenha as suas fortalezas, o que significa que ele funcione para esse cidadão, né? E aqui a gente começa a explicar um pouco mais o que é que isso significa. Então, o que significa um sistema de saúde forte? Primeiramente, é um sistema de saúde que tem os seus sócios, as suas partes e as suas contrapartes, sobretudo o governo, alinhados com princípios também das ciências sociais e comportamentais, conhecendo cada vez mais esses sistemas e integrando esses conhecimentos nas suas formas de administrar e gerir, não é? É um sistema que se baseia em dados e se baseia também em dados comportamentais. É um sistema que tem liderança e governança, ou seja, são líderes cada vez mais conhecedores desses processos. Um sistema que integra as suas entregas, ou seja, se é vacina, se são serviços gratuitos, população rural, gênero e etc. Ou seja, ele consegue fazer uma integração, populações indígenas mais afastadas dos centros urbanos. Então, é um sistema também que traz muitas inovações, é um sistema que tem soluções também aplicadas ao digital, né? As escutas, etc. É um sistema que tem alianças e ele funciona de uma maneira multissetorial, então ele está com o setor privado, ele atua também com compromisso de ONGs, e de agências de cooperação, como a Unicef, a UNFPA, dentre outras. E é um sistema que tem, sobretudo, a sua lógica baseada no desenho focado nas pessoas. Então, isso aqui para nós é o que nós perseguimos como modelo de sistema forte, né? E aqui está o nosso modelo de um sistema forte. É um sistema que ele começa, eu deixei aqui algumas setinhas para que vocês entendam, setinhas verdes, onde é que ele começa a ser mais informado pelas ciências comportamentais. Primeiramente, tendo nos governos uma ai, perdão, que o espanhol insiste em voltar. Uma unidade comportamental de política e de desenho, não é? Que é o caso da Cinco no Brasil. A gente fala disso com muito orgulho, é dos poucos países nessa região que tem essa política. A Guatemala também tem, e felizmente vou conhecer de perto a experiência. Aqui, o desenho centrado nas pessoas, o que a gente chama também de o diagnóstico do comportamento para as práticas dos indivíduos e mecanismos de escuta social. Então, esses são os principais, mas claramente o processo
do conhecimento, ele também poderia estar atuando num orçamento participativo, né? Essa experiência maravilhosa que nós tivemos no Rio Grande do Sul, que deu origem ao Fórum Social Mundial, o orçamento participativo, mecanismos de accountability, a questão do user-friendly, não? A questão de como as comunidades podem liderar processos a partir de lideranças religiosas e também de pessoas influentes. Ou seja, aqui em tudo isso cabe as ciências comportamentais. E por quê? Por que essa ênfase? Porque claramente nós chegamos à conclusão, e daí vem a mudança de paradigma, que o sujeito não pode ser responsável por tomar uma vacina, e vocês veem aqui veio o rapazinho aí com uma interrogação no peito, ou seja, conhecimento só já não é suficiente. Então, nós temos as normas de gênero aplicado, nós temos um tema de rumores e desinformação, o medo dos efeitos secundários da vacina, isso também foi um tema no Brasil durante o combate na pandemia, a desconfiança dos governos, as pessoas que têm outras necessidades que não o autocuidado, são pessoas em movimento muitas vezes, ou que têm problemas sérios de pobreza, onde a vacina não vai ser uma prioridade. E aí a gente começa a olhar para o outro lado, o lado direito, ou seja, as más experiências com o pessoal de saúde, ou seja, um pessoal às vezes que não tem preparação para atender, sobretudo jovens, populações LGBT, populações indígenas, populações com alguma deficiência, né? O custo da pobreza, a questão da distância, as horas do serviço. Muitas vezes uma mãe quer levar uma criança para vacinar, o posto vai fechar às 3 da tarde, ela trabalha o dia inteiro, a distância e a disponibilidade também. Ou seja, para aplicar ciências comportamentais hoje, o nosso foco ele já não é tanto no indivíduo, senão também em todo esse sistema que apoia as decisões individuais. E aqui eu bato mais uma vez nessa tecla, mostrando para vocês como é que nós vemos um sistema de saúde primária naquilo que é o seu ideal, né? Nós temos, portanto, o sistema de saúde do lado direito e o sistema comunitário do lado esquerdo. No meio, nós temos a demanda, são as pessoas, as famílias, os médicos. E aí vocês conseguem aqui ver muito bem que não se trata de um modelo socioecológico, onde nós temos o sistema de saúde, desde os profissionais de linha de frente, os médicos, o supervisor, a própria unidade, o hospital, os suprimentos, perdão, e do lado comunitário nós temos os influenciadores, os líderes religiosos, o próprio governo, as escolas, as famílias, tudo isso interagindo entre o ambiente e as determinantes sociais para que o processo de influência ele possa ser muito mais efetivo, isso seja retroalimentado, como se vê. Então, é daqui que parte essa ideia do nosso modelo estrutural socioecológico, ou seja, começando com o individual, as famílias, os amigos, as comunidades, as instituições, os serviços e as políticas. Se nós não fizermos uma incidência, uma influência em todos os níveis desse modelo, não vamos conseguir mudar a opinião das pessoas sobre como utilizar sistemas de saúde ao seu favor. Introduzo algo que também a Florisa vai falar, essa é uma grande base para o nosso trabalho, vocês devem conhecer muito bem também, o chamado Behavior Drivers Model, o modelo condutual de comportamento, que tem as suas 3 dimensões que fazem referência ao modelo ecológico. A dimensão psicológica, ou seja, aquilo que está no indivíduo na sua própria capacidade de tomar decisões, o que é o sociológico e o que é ambiental. Não vou me deter muito, porque sei que a Florisa falará disso, mas só para dizer para vocês que a toma de decisão, ela não é um processo linear, ela não é um processo simples, ela é um processo bastante complexo, e isso vem desde os sesgos ou os vieses cognitivos, o que o sujeito pensa sobre o que significa uma vacina, as suas atitudes, a ideia de que ele pode, as suas tentativas, a ideia de racionalidade até a ação. E tudo isso é influenciado por todo esse sistema de entornos, de alternativas emergentes, como, por exemplo, o desvio positivo, positive deviance, as influências sociais, familiares, os governos, as barreiras estruturais. Então, é mais complexo do que o que pensamos,
e isso nos leva a trabalhar de forma sistemática e integrada. Trago também isso, que eu sei que a Floriza também baterá no mesmo ponto, e a gente aprende por repetição, por isso é bom que escutemos pelo menos 2 vezes aqui nesse encontro de hoje, é o que nós chamamos de rota ou trajetória, nesse sentido aqui para a imunização. Começando com o nível de conhecimento, no ponto número 1, depois pela intenção, a preparação, o entendimento do custo, chegando até o ponto de serviço, tendo uma experiência desse ponto de serviço e do pós-serviço, num processo infinito que se vai retroalimentando e, mais uma vez, fazendo alusão ao modelo socioecológico. Agora lhes trago algo que é único nessa região e é o motivo de muito orgulho para nós. De que maneira é que nós pensamos as ciências sociais e comportamentais? Nós fazemos isso a partir de uma perspectiva regional, como eu dizia, engendrada a partir de teóricos das ciências sociais, como falava no Freire, no Fausto-Boda, no Beltrán, no Dragon, etc. Então, se nós lembrarmos da pedagogia do oprimido, né, o sentir pensar, uma forma decolonial de trabalhar, o modelo participativo, o modelo das epistemologias do Sul, e o bom viver ou viver saboroso, que é uma lógica muito indígena. Por que que tudo isso é importante, pessoal? Porque no momento em que a gente trabalha com comunidades que têm em conta esse esse parâmetro de conhecimento, essa forma desses imaginários sociais, nós não vamos falar em influência de uma maneira que seja ocidental, que seja topo-base, senão uma forma muito adaptada, apropriada, sobre os usos e os costumes desse povo que, na verdade, se une a partir dessas perspectivas. Então, a gente utiliza muitas vezes estratégias como os movimentos sociais, a educomunicação, as telenovelas, a ideia de um pensamento decolonial para satisfazer o que é o indígena, etc., etc. Então, é uma maneira na qual nós nos inspiramos. E agora, já quase encerrando, eu queria trazer para vocês 2 experiências em mudança de comportamento, para que a gente também não fique só nos modelos e na teoria, que estão fazendo aqui Nicarágua e Bolívia, em especial, trabalhando com essa forma latino-americana que tem a ver com essa autodeterminação, essa ownership, né? Essa capacidade que as pessoas têm de dizerem isso é meu, eu me aproprio desse conhecimento, isso não é um conhecimento exterior. Então, a Nicarágua, por exemplo, tem trabalhado muito fortemente com líderes religiosos. Eles construíram um manual impressionante sobre as sagradas escrituras da religião católica e também claramente unimos no cristianismo com os evangélicos, para pensar o conceito de saúde a partir daí, né? Então, tudo isso nos ajuda muito a pensar a imunização a partir daquilo que é refletido nas Sagradas Escrituras. Então, o processo de mudança de comportamento apoiado por quem verdadeiramente pode gerar uma influência. A Bolívia trabalha muito o contexto de apropriação indígena, né, por sua vez, naquilo que é a demanda, e usa muito estratégias como os jogos, a reflexão dos espaços de diálogo, os sistemas comunitários. Então, eles conseguem olhar para as teorias comportamentais e dar uma volta nesse processo de uma maneira que eles se sintam apropriados e muito mais confortáveis. Também utilizam muito sistemas de mensageria, como o WhatsApp, né? Conseguiram fazer algo muito interessante, que é uma mudança no ponto de serviço, tendo espaços mais adequados, tendo uma comunicação mais interpessoal, espaços lúdicos, reduzir as filas, ter os horários adequados. Então, é um grande exemplo que a Bolívia está fazendo. Para onde é que nós estamos mirando com essas experiências? O Unicef, infelizmente, ele não tem capacidade de resolver os grandes problemas complexos sozinhos. É por isso que nós precisamos institucionalizar o conhecimento
e dotar outras entidades capazes e estender o nosso campo de atuação através do que nós chamamos de institucionalização. Então, a Nicarágua vem fazendo isso também com fortalecimento de sistema em áreas como, por exemplo, proteção da criança, né? Ou seja, passando o conhecimento do Unicef adiante para os seus, para suas contrapartes, sobretudo no que eles chamam de criança respeituosa, criança sensível, com distribuição de kits e com educação e literacia. Uma vez mais, a Bolívia, nessa lógica de fortalecimento de sistema, tem treinado muitíssimo os seus profissionais de saúde, dos ministérios, para que sejam capazes de prestar um melhor serviço aos cidadãos. O Peru também, nessa mesma lógica, muita formação com os ministérios de saúde, e daí ter esse desdobramento dentro da sociedade. A Guatemala tem uma estratégia absolutamente incrível de mudança social e comportamental, né? CCSIC, no tema de nutrição, e tem toda uma lógica e um parâmetro, e, por fim, a Rede 5, que é o exemplo brasileiro, que cria também, a partir do Ministério de Gestão e Inovação, uma maneira, como a gente explicava no nosso framework, de ter base de dados e estar cada vez mais inspirados nos processos de mudança de comportamento a partir de uma perspectiva cidadã. Bom, me despedindo, que bom que não houve interrupção, era o que eu queria deixar para vocês como pontos principais para reflexão hoje, e aqui me detenho e passo a palavra de volta à Flávia. Muito obrigada por essa oportunidade, estarei disponível para alguma dúvida, pergunta e compartilhar com vocês. Obrigada, Cássia, incrível. Gente, os modelos e realmente o trabalho que vem fazendo, parabéns. Foi muito legal conhecer mais e muitas coisas anotadas aqui para estudar mais a fundo. Então, obrigada. E eu queria passar agora a palavra para a Florisa para ela contar um pouco mais para a gente. Depois a gente abre para perguntas. Florisa. O seu microfone está fechado, Florisa. Obrigada. Estão conseguindo ver? Ok. Antes de mais nada, obrigada novamente, Flávia, Juliana, Arthur, Henri, todo mundo que está aqui, né, durante o almoço, participando. Muito obrigada pelo interesse. Eu vou falar um pouquinho sobre o Bird Lab, né, que é o nosso laboratório de insights comportamentais, pesquisa e design, que na verdade é uma entidade da Unicef, que inclui todos os escritórios regionais e dos países. E a ideia é ter um espaço de inovação, de criação, de compartilhar experiências, evidências e poder incluir essa perspectiva dentro do trabalho que a gente está fazendo na mudança social e comportamental. Ops. Einfach mit dem Atmen an O que aconteceu aqui? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Ok, conseguem ver? Sim. Ok. Sim. Então, antes de mais nada, um pouquinho sobre a evolução da ciência comportamental. Desculpa, eu tinha um vídeo e depois disso, se tiverem um tempo, entrem no site do Bird Lab, porque tem um videozinho que explica como que funciona o Bird Lab, a nossa estratégia e um pouco assim, a nossa abordagem. Eu pensei em incluir, mas acho que vai ser muito longo. Então, um pouquinho da ciência comportamental, evolução dentro das Nações Unidas, que eu acho uma perspectiva interessante entender como é que isso aconteceu e como é que evoluiu. Como vocês sabem, né, começou unidade de ciência comportamental em 2010 no Reino Unido, foi aumentando, passando para outros países, e a partir de 2016, realmente houve essa explosão de unidades comportamentais no mundo todo, de BI Units, né? E isso também aconteceu dentro de organizações das Nações Unidas, do Banco Mundial, ou seja, várias organizações também começaram a incluir unidades de ciência comportamental.
Só que o que nós sabemos é que a maioria dessas unidades continuam sendo dentro de países desenvolvidos. Então, aqui, ao lado direito, tem Estados Unidos em azul e o Reino Unido em laranja. Então, isso afeta um pouco, tem implicações em relação às evidências, às informações que nós temos, os dados que nós temos sobre o que funciona nos nossos contextos. Então, começou um pouco, a Juliana está aqui, né, com o Embed 2015, o relatório Mind Behavior Society, depois 2021, o secretário-geral da ONU lançou um guia, né, sobre ciência comportamental e como deveria ser usado dentro das agências das Nações Unidas. E, mais recentemente, 2023, com o UN 2.0, no Quintet for Change, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 5 estratégias que têm que ser usadas, né, que eles recomendam usar, e uma dessas estratégias é a ciência comportamental. Um pouquinho sobre a nossa abordagem na Unicef. Nós trabalhamos mais ou menos em 3 áreas, né? A ideia é que a gente usa a evidência existente, por isso que é tão importante ter mais evidência no nosso contexto, em países em desenvolvimento, com pessoas indígenas, né? Em países que não são no norte global. Nós usamos esses insights, essas evidências para desenvolver programas e políticas, né? Abordar desafios diferentes, como mencionou a Cássia, por exemplo, na de imunização. E, na medida do possível, sabemos que o contexto é bem difícil, né? Conduzir um estudo randomizado controlado, mas tentamos usar um processo de avaliação mais rigoroso possível, né, quando podemos, justamente para ter esse tipo de evidência que nós podemos depois usar em outros contextos e aumentar, assim, a base de dados, né, que nós temos. Importante ressaltar que a ciência comportamental aplicada na Unicef é considerada uma estratégia universal. São 7 estratégias, mais ou menos, 7 estratégias que a Unicef usa para a mudança social e comportamental, das quais a ciência comportamental é uma, e é transversal e se encaixa em todas as outras. Então, tudo funciona junto, né, como um conjunto. A gente chama de Social Behavior Change, né? E ciência comportamental é uma estratégia, uma ferramenta adicional que nós estamos usando dentro da Unicef. Então, por que um Bird Lab, né? Por que a Unicef resolveu fazer isso? Foi primeiramente para desmistificar um pouco essa ideia de ciência comportamental, né? Nós sabemos que quando alguém fala ciência comportamental, intimida um pouco, as pessoas ficam sem saber como usar, acham, eu tenho que ser cientista, eu tenho que ter um doutorado, e não é o caso, né? A gente sabe que é muito possível usar metodologias, teorias, evidências que vêm da ciência comportamental e podem ser aplicadas às políticas públicas, a projetos existentes, enfim, as oportunidades realmente são imensas, né? Inúmeras. E também para aumentar nossa capacidade, fortalecer nossa capacidade interna e também das nossas parcerias, dos nossos sócios com quem trabalhamos, justamente para continuar a aprendermos com eles também, que nós não somos os que sabemos tudo, né? Nós gostamos muito de aprender com as pessoas que têm a experiência vivida, que conhecem o contexto, e também dentro da Unicef e também junto com nossos parceiros, né? Com nossos sócios e parcerias, ter essa comunidade de prática para poder compartilhar experiência, aprendizados e inovarmos, né? E também para decolonizar um pouco a ciência comportamental, para ter mais evidência do que funciona nos nossos contextos. Temos evidência, sim, claro, mas a maior parte é em inglês, vem do norte global, foi conduzido com estudantes universitários nos Estados Unidos, e é bem diferente. Você pegar um estudo que funcionou, né, na Carolina do Norte, com estudantes universitários, e tentar desenvolver um estudo no interior de Tocantins. Tem que ser adaptado, tem que ser contextualizado. Então, e tem que ser também testado, né, na medida do possível, usando metodologias rigorosas. Então, no Bird Lab, a gente trabalha, né, com certeza, com os nossos escritores regionais, como a minha colega Cássia, e também em diferentes regiões, diferentes países. São mais de 100 staff da Unicef que trabalham nessa área, em mais de 5 áreas, né? São as áreas principais da Unicef. Então, falamos um pouco sobre imunização, mas também trabalhamos na área de proteção social, violência contra a criança, nutrição, água e saneamento. E nós tentamos incluir pontos de entrada, né? Tentamos ver como que a gente pode usar a ciência comportamental para melhorar o alcance e o impacto dos trabalhos que nós estamos fazendo nessas diferentes áreas.
Em termos da abordagem que a gente usa na ciência comportamental, na Unicef, é muito parecido com o que as outras organizações estão usando. Então, o Behavioral Insights Team, o Ideas 42, vocês vão reconhecer, são 5 etapas, né? A gente desenvolveu a nossa, porque a gente não queria usar uma estratégia já, né, de uma outra organização, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem o definir o objetivo, e tem identificar, fazer esse processo de descoberta, de coleta de dados e tudo. E é importante ressaltar também que nessa parte do Explore e Diagnose, a gente inclui muito essa perspectiva do desenho centrado no ser humano, né? Então, essas abordagens participativas, esses conhecimentos locais, essas metodologias e abordagens que a Cássia mencionou, Paulo Freire. Então, a gente usa esse tipo de abordagem também. Então, não é só aquela coisa de inquérito ou entrevista, é uma coisa bem participativa, justamente para conseguir entender o contexto local. Então, passamos pelas seguintes fases, que vocês já devem conhecer, né? Se vocês conhecem as outras estratégias de outras organizações. E também nós usamos uma variedade de métodos e de frameworks de diferentes disciplinas. Então, nós usamos também, como a Cássia mencionou, né, o pensamento sistêmico, extremamente importante, o Human-Centered Design, desenho centrado no ser humano, e também a pesquisa de implementação, né, a ciência da implementação, que é muito importante, como mencionei. Se a gente vai pegar um estudo, algo que funcionou muito bem nos Estados Unidos, e implementar no interior do Brasil, da Guatemala, a gente tem que entender o que vai funcionar naquele contexto, quais são as componentes que vão permitir o sucesso daquele projeto, daquela intervenção. Então, por exemplo, o que é, na verdade, desenho centrado no ser humano? É você ter uma campanha de vacinação na Amazônia e entender que para as pessoas conseguirem chegar no centro de saúde, por exemplo, nós vemos abaixo aqui essa foto, né? Algumas pessoas têm que ser carregadas, né? A dificuldade de conseguir que as pessoas mais marginalizadas, em situações que não conseguem caminhar, que estão longe. Então, o que realmente implica, né, o desenvolvimento de uma estratégia num contexto assim? Igualmente, por exemplo, aqui na Bolívia, nós queremos aumentar o número de mulheres que dão à luz no centro de saúde. Como é que a gente faz para tornar esse projeto mais amigável, para que elas realmente queiram ir? Vamos incluir, então, metodologia, vamos incluir práticas tradicionais, né? Como está mostrado aqui, aquela cadeira, tem a corda. Isso vai fazer com que elas realmente queiram vir. Então, daí que entra o Human-Centered Design e esse cuidado todo com o conhecimento local e a experiência vivida. E é claro, né, o pensamento sistêmico, né? Não é só a pessoa querer vacinar, querer chegar lá e decidir que quer vacinar. Tem a questão dos outros filhos, do tempo que precisa. Se ela está numa área rural, urbana, o local, se ela está trabalhando, não está, transporte. Então, analisar todos esses fatores, em vez de realmente de jogar a culpa na pessoa, a pessoa não quis. Não é que ela não quer, às vezes ela realmente quer e muito, mas são vários fatores que nós temos que examinar. E como é que a gente faz para usar a ciência comportamental para tentar abordar essas dificuldades, né? Relacionadas a cada um desses fatores. Isso é extremamente importante. A gente realmente quer alcançar essas comunidades mais remotas, mais marginalizadas, né? E outra coisa também que é extremamente importante ressaltar é que nós temos esses estudos do que funcionam, e a gente adora estudos, né, no Bird Lab, a gente adora evidência, estudos, análise, meta-análise, só que a gente tem que pensar também que além de ter um estudo, né, um exemplo do que funcionou, temos que pensar se é sustentável, tá? Se é viável, se existe a tecnologia, né? Então, se é questão de mandar mensagem, mandar SMS, tem conexão de internet no lugar? Por exemplo, uma pergunta bem básica, né? É viável, né? Está alinhado com as prioridades programáticas, financeiras do governo, né? Da comunidade local? É algo que é desejável, é apropriado, as pessoas querem participar? Está alinhado também com as crenças, com os valores das pessoas locais, com os hábitos já existentes? Então, tem toda essa análise também que a gente faz quando a gente pensa, quando a gente pega estudos do que funcionou, evidência do que está funcionando em outro contexto, e a gente tenta pensar como é que a gente vai fazer para implementar em um outro contexto. Tem esse questionamento todo também que entra na jogada. E, como a Cássia mencionou, nós usamos também
Gender-Based Analysis Plus, né? Isso vem do governo do Canadá. Então, é análise baseada em gênero, mas vai além do gênero, porque o gênero sabemos que é só um pedaço, né? Uma das questões que a gente tem que considerar, temos que considerar idade, raça, etnia, deficiência, outros fatores, religião, cultura, educação. Tudo isso também afeta a capacidade de uma pessoa de participar no projeto e do projeto dar certo, né? Então, a gente usa isso também em todos os nossos projetos, e nas diferentes etapas do DEPS, que eu te mostrei. Nós temos perguntinhas, né, que a gente usa para identificar esses fatores importantes. Então, agora um exemplo bem rapidinho de como é que isso é feito, né? Então, usando o exemplo de vacinação também, no Líbano, né, estava tendo uma epidemia de sarampo, e então nós trabalhamos junto com nossos parceiros locais para desenvolver uma estratégia para aumentar a imunização contra o sarampo. Então, aqui, por exemplo, nós fizemos análise de todos os viés, estou passando bem rapidinho, né? Não estou entrando em detalhes. E, a partir das barreiras dos viés, desenvolvemos diferentes estratégias para abordar cada um. Então, por exemplo, normas sociais, né? Avisar para as pessoas, olha, você sabia que as pessoas na sua vizinhança estão vacinando os seus filhos? Tem prompting, então, mandando mensagem personalizada. E qual que é o resultado tangível de tudo isso? Foi um panfletozinho melhorado. E esse que é engraçado, às vezes as pessoas que não trabalham nessa área falam, nossa, mas foi todo esse trabalho para ter um panfletozinho, ter um papelzinho, mas às vezes esse papelzinho é o que vai fazer a diferença, né? Então, esse papelzinho melhorado, o que foi? Então, a gente incluiu, por exemplo, a questão de normas sociais. Os seus vizinhos estão protegendo os filhos dele através da vacinação. Quando que você vai fazer o mesmo, né? Então, mais de 90 mil crianças foram vacinadas, né? E aqui, o commitment, né? Active choice. Eu prometo vacinar o meu filho na farmácia tal. Aí inclui o nome das crianças, né? Ali. Aí aqui embaixo, por exemplo, o efeito do mensageiro, né? Tem o carimbo oficial do Ministério da Saúde, né? Indicando que realmente as vacinas são eficazes, estão seguras. E a implementação em si, né? A data marcada ali, o endereço, aonde que a pessoa vai vacinar. São coisas pequenas, mas que realmente fazem uma diferença. O que nós vimos no final, né? Isso foi um estudo randomizado controlado. Desculpa, estudo randomizado controlado. Onde nós vimos, né, no lado esquerdo era o papelzinho que tinha antes, o panfletozinho que elas recebiam antes, né, que os pais recebiam antes, e esse é o que a gente melhorou. Isso causou, né, resultou num aumento de 6%, 6,8% na vacinação. E pode parecer pouco, mas se você, né, se implementado numa comunidade de 300 mil pessoas, 300 mil casas, então o efeito é bem grande, né? Então, esse é o tipo de projeto que a gente está tentando desenvolver. Não são todos os estudos que nós conseguimos fazer desse jeito, ter esse tipo de rigor, né, esse tipo de qualidade, mas esse é o objetivo, justamente para passar das anedotas à evidência. Então, estou mostrando aqui um pouco dos recursos que nós temos, o nosso site do Bird Lab, e também temos aqui um capítulo, né, sobre Applied Behavioral Science, Behavioral Insights. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também no Human Centered Design, temos também o site todo. E estamos desenvolvendo agora um manual bem compreensivo, global, que vai estar disponível ao público, acho que provavelmente no ano que vem. Então, assim que estiver pronto, eu aviso. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Agora eu passo a palavra de volta à Flávia. Obrigada. Floriza, muito obrigada. Muito legal ver quão avançado tá, assim, quanto a importância das ciências comportamentais, um pouquinho do Bird Lab. Fantástico. Eu vou passar a palavra agora para o Guilherme para ele fazer uma pergunta. E aí a gente o pessoal pode tanto digitar a pergunta quanto falar. Podem ficar à vontade aí, Guilherme. Tá no mudo, Guilherme. Desculpa. Floriza, Cássia, muito obrigado. A pergunta que eu tenho, acho que é pegar um pedaço do que das últimas coisas que você falou, que é justamente, bom, às vezes o que faz a diferença é ou o que eleva, e você deu um exemplo muito bom, é o panfletinho, e bem desenhado, e enfim, que não é só um panfletinho, mas acho que a pergunta que me surge daí é um pouco de como que é e se há
dentro do trabalho de vocês, algum tipo de resistência ou algum tipo de proteção pelo espaço com experts de conhecimento. Eu imagino que dentro do trabalho de vocês têm que trabalhar com pedagogos, médicos, economistas, outros tipos de corpos de conhecimento, e a ciência comportamental ela é, por natureza, multidisciplinar e, de certa forma, intrometida. Então, na vida real, vocês tiveram isso, ou em outras partes da ONU, das organizações da ONU, vocês têm reportes disso? Como que isso tem, na prática, desenvolvido no mercado, na organização? Nós tomamos as perguntas agora ou esperamos uma ronda, Flávia? E quem pode começar? Pode ir respondendo, a gente faz direto e daí É, a gente faz as outras. Pode ficar à vontade aí, vocês. tá bem. Bom, não sei se a Florisa concordará, dessa perspectiva latino-americana e do Caribe, nós não encontramos necessariamente resistência nesse sentido das áreas, não. Onde eu acho que nós encontramos alguma resistência está mais com relação ao desconhecimento e, às vezes, uma predisposição a ter uma inovação dentro de processos que são mais tradicionais e conservadores. Mas eu não sinto nenhum tipo, e nunca senti, de competitividade, por exemplo, entre as ciências sociais e as ciências comportamentais, etc. Muito pelo contrário, nós estamos estabelecendo aqui as bases para um trabalho bastante colaborativo. O que a gente percebe muitas vezes é alguma resistência, mas que também diz respeito à capacidade de investir, há pouquíssimo recurso. O tema é muito novo para alguns governos que têm um sistema mais frágil em alguns escritórios de Uhum. país. Então, se a gente pensa, por exemplo, Honduras, onde o sistema de saúde é extremamente frágil, não está organizado. Então, não se pode introduzir uma semente de ciências comportamentais se o governo não tem, às vezes, incentivo nem para pagar o profissional de saúde, seria demasiado sofisticado trazer esse conhecimento. Então, esse seria o desafio que a gente enfrenta mais todos os dias, ou seja, como fortalecer sistemas e não necessariamente um tema dos silos ou das áreas. Isso da minha parte. Câmbio. Quer complementar alguma coisa, Florisa? Eu É, estou com eu concordo com o que a Cássia diz. Eu não tenho visto muita resistência. Às vezes, o que eu percebo é que, por exemplo, essa questão de como você usar a ciência comportamental, como é que você traduz isso? Para o francês, por exemplo, fica extremamente longo e complexo. Então, acho que às vezes a resistência vem do desconhecido, sabe? As pessoas se intimidam. Então, por isso que a gente Uhum. tenta muito é, é, digerir bastante, explicar e botar o ênfase, né, no que as pessoas já sabem, porque as pessoas falam, mas eu não sei nada disso. Não, mas você sabe muito. Você conhece o contexto local, você conhece as pessoas, você conhece as dificuldades, você conhece a realidade, isso conta demais. Eu chegar aqui, né, nós chegarmos aqui com os nossos nudges, nossas estratégiazinhas, isso não vale nada, não conta, se a gente não tem o contexto, esse conhecimento todo que vocês já têm. Então, a gente tenta valorizar o que as pessoas já conhecem, o que as pessoas podem contribuir. Isso ajuda muito, porque no começo, assim, nossa, mas é tão científico e às vezes as pessoas não querem participar ou não querem conduzir um estudo, que isso vai levar muito tempo. E aí que a gente entra, por exemplo, como entry point com o desenho centrado no ser humano, que é uma coisa mais rápida. Você não precisa fazer um estudo de 6 meses, 12 meses para ter um conhecimento para poder desenvolver um projeto interessante que pode até dar resultado, sabe? Então, assim, tentando mudar também esse paradigma de que existe a ciência formal aqui e projetos aqui. Existe um meio termo, sabe? Então, é isso que a gente tenta explicar. É. muito bom, muito bom. E é um desafio realmente para a gente aqui também, assim. E eu queria falar de uma coisa bem prática em relação ao estudo que você apresentou, Florisa, no final, mas para as duas a pergunta, por exemplo, você teve aquele resultado no Líbano. Internamente na Unicef, vocês planejam fazer em outros países aquele tipo de carta? Ou seja,
esse tipo de ação, você tem um resultado, tem uma validade externa, vocês fazem em outro país, vocês, ok, tem Escalam. um resultado legal, vocês escalam, ótimo, Guilherme. Vocês escalam para outros países normalmente, tem esse trabalho ou começa, né, desde o diagnóstico e tudo mais? Olha, vou também deixar a Cássia comentar, mas o que eu tenho visto, né, no Bird Lab é que nós temos exemplos do que funcionou, só que cada país, cada contexto, cada região é tão diferente que impossibilita um pouco esse scaling up, sabe? Seria muito legal, mas assim, depende muito da região, da prioridade da região, regional, né? Financiamento, recursos também depende muito. Cada país tem sua prioridade, cada país, cada governo também. Cada oficina de país tem um relacionamento diferente com cada ministério, então tudo isso depende. Na verdade, é isso que às vezes dificulta esse tipo de estudo, que tem que ter tudo isso no lugar, todos têm que estar mais ou menos de acordo, tem que ter esse tipo de buy-in, né? E também, claro, que quando você vai fazer o D e o E do depth, né? Você faz aquela análise toda, às vezes as prioridades são outras. Então, não é um panfletinho, tem a ver mais com os horários de funcionamento da clínica, tem a ver mais com normas de gênero. Então, depende muito do contexto de cada país. Mas eu gostaria que a Cássia tiver alguma outra coisa que você queira adicionar. Eu, de Ela... acordo contigo, Florisa, o que a gente sente aqui, como vocês viram, as experiências que eu brevemente apresentei, elas diferenciam-se muito por esses fatores contextuais, pelos problemas que cada país vai enfrentando. Mas o que nós temos, fundamentalmente, como escritório regional, e para que serve um escritório regional? É para dar apoio técnico aos escritórios de país. E nesse apoio técnico, que é a assistência técnica, isso inclui uma componente de criar uma comunidade de práticas. Então, nós temos reuniões regulares, onde os oficiais, cada um desses 24 países, tem um oficial de SBC ou um ponto focal, e essas pessoas elas interagem nesses espaços, que não é a única plataforma que nós temos, e o Marco também pode, de repente, deixar alguma, se ele quiser se pronunciar de como é que vê o Brasil nesse momento de comunidade prática. É que sim, há muita troca de experiências, há muito intercâmbio, mas não necessariamente se pode escalar baseado em um carimbo, é algo que funcionou aqui, que pode funcionar lá. Eu acho que tem muito essa coisa da apropriação mesmo, e o que é bom para a Nicarágua pode ser que seja bom para o Brasil, mas não necessariamente. E, sem dúvida, o tema de adaptar é fundamental. Não sei se o Marco quer deixar alguma dica, alguma referência, se Perfeito, está Marco. acompanhando. Quer falar um pouco? Aproveitar que você está aqui, como no Brasil, né? Não, eu entraria, eu já, né, já estava pensando um pouquinho. Na verdade, eu não sei se é o momento, né? Porque ainda estamos no meio do webinar, mas eu também faria um pouco uma questão de convite, né, Cássia e Flores? Eu estava pensando muito aqui. No Brasil, essa área de SPC, né, foi muito bem apresentada pela Cássia e Floriza, então sempre trabalhando com elas, a Cássia a nível regional, Floriza já pensando mais na questão de evidências do Bird Lab mesmo, de trabalhar baseado em evidências. SBC é a área caçula do escritório, né? Então a gente está muito aqui também pensando um pouquinho, não sinto, acho que com os colegas aqui de trabalho, eu sinto muito uma empolgação de estar trazendo esse olhar, né, desde a geração de evidência, desde pensar em implementação, desde olhar para políticas públicas, os colegas do escritório aqui, mas como área caçula também, a gente está muito num momento muito legal de construir parcerias, né? Então a gente está com o governo, vamos falar com a Carla, por exemplo, eu já tenho com alguns colegas do Cinco, eu já tive algumas reuniões informais, mas a gente agora está preparando justamente. Então, empresas, consultorias, aproveitando que está todo mundo aqui, essa comunidade de especialistas interessados em ciências comportamentais, né? Então, até eu vou deixar meu contato aqui, para a gente de fato ir, enfim, já estou nos grupos também, mas para a gente ir construindo formas de atuar em conjunto, né? Dentro, e aí desculpa fazer esse ladinho, dentro do que é agora o nosso programa de país, né? Então, o Unicef aqui atua dentro de um programa de país assinado com o Brasil, né? E agora a gente tem algumas áreas que para nós são prioritárias, né? Que é em termos de saúde, a imunização, como a Cássia muito bem apresentou, é também trabalhar a questão de nutrição num contexto de
lutar contra ambientes obesogênicos, né? Então, aquele ambiente em que tem pouco acesso à alimentação saudável, pouco estímulo a uma vida saudável através da prática de esporte. Então, essa, na parte de saúde, é onde a gente quer trazer o olhar comportamental também, em todo esse espectro, né, do trabalho. E tem também uma coisa muito importante para trabalhar a violência contra a criança, que também eu acho que tem um potencial bem grande aí. No caso, no momento, a prioridade é a questão de castigos corporais, né? Como fazer com que os pais entendam, né, outras formas, e como estimular que isso, enfim, com todo aquela questão do modelo socioecológico que também foi apresentado. Mas trabalhando isso, pensando um pouco em temas, talvez, mas também trabalhando de forma transversal, a gente também vai querer fortalecer o trabalho com atores religiosos, que eu acho que é algo que no Brasil a gente tem visto como cada vez mais prioritário, e atuar para fortalecer as ciências comportamentais, que eu acho que aí conversa muito, não só nessas áreas que eu falei, mas em tudo, né? Então, acho que, na verdade, tem um enorme, assim, um campo fértil de coisas que a gente pode fazer junto. Então, assim, para todo mundo estar aqui também, Flávio, eu vou colocar os contatos para a gente seguir nessas conversas, tá? E pensando desde organizações de sociedade civil, empresas e também governo. Perfeito, ótimo, Marco. Várias pessoas aqui apaixonadas e que realmente têm visto resultado, né, aplicando as ciências comportamentais e juntar esses conhecimentos aí vai fazer uma grande diferença. Eu confesso para vocês que vocês estão muito avançados nessa discussão, muito mais avançados do que, inclusive, eu imaginava. Eu acho que a parte tanto teórica quanto a prática trouxe uma outra visão de como que está a aplicação dentro da Unicef. Então, é muito bom a gente saber como as coisas estão, né? E que a gente tem esse pool de informação para outras ações que a gente está conduzindo. Então, muito bom. Marco, mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que a gente Aqui, pode fazer a do chat, né, Flávia? chat, Tem duas ótimo. no chat, então eu vou ler aqui Vai lá. rapidamente. Aí, uma acho que vai ser mais direcionada para a Floriza, porque a Dani Arial, ela pergunta quanto tempo, queria saber um pouquinho sobre o tempo de implementação para aplicar a mensuração no caso da imunização no Líbano. Olha, se eu não me engano, eu acho que foram 6 meses, mas eu tenho que checar. Então, eu vou olhar isso e eu posso mandar para vocês. Deixa eu É, ver. temos um documento com todas essas informações e detalhes, mas eu acho que foram 6 meses, no mínimo. Ok. E a Vânia Bareixa, não sei se eu leio certo, Vânia, e desculpe se não, ela pergunta: penso que as políticas públicas de transformação digital podem ser um excelente veículo para apoiar as aplicações de ciências comportamentais. Vocês têm algum caso de sucesso para compartilhar? Opa, eu acho que o caso do Guatemala é um caso de sucesso que eu vim ver de perto. A gente vai ter reunião com o Ministério da Saúde depois de amanhã. E, basicamente, o que eles têm é uma estratégia unificada com o Unicef. Então, quando nós chegamos a esse ponto em que o Ministério, dentro da sua lógica, tem um departamento de promoção de saúde que consegue entender o benefício das ciências sociais e comportamentais e criarem conjuntamente uma estratégia para tocar um problema complexo, como é o tema de saúde primária, sobrepeso e obesidade, esse é um caso de sucesso. E aqui eles estão também trabalhando com uma. É muito interessante que a gente acabou de ter na semana passada, a Semana da Saúde Mental, que é uma estratégia de prevenção ao suicídio de jovens, né, que também é muito alto nessa região. Eu não saberia dizer com relação ao tema do digital, mas para nós, em termos de institucionalização, a Guatemala tem esse caso de sucesso, porque é algo que foi co-criado. Eu também tive esse caso de sucesso no Afeganistão. Nós criamos uma estratégia de saúde com o Ministério da Saúde por lá, e era algo que as duas organizações assinavam e estavam de acordo. Então, isso mantém muito o compromisso e o ownership, né, das entidades. E, a partir daí, o céu é limite, porque todas as abordagens, todos aqueles itens que vocês viram da caixa de ferramentas, tudo isso pode ser
feito. Então, quando você tem esse protocolo, e dentro do Unicef, esse protocolo não só se concretiza com uma estratégia, mas ele também é o próprio programa de país, é o programa de cooperação que o governo tem com a organização e o compromisso de desenvolver essas áreas. Essa seria minha contribuição. O que eu poderia dizer sobre a área de tecnologia, não transformação digital necessariamente, mas o que, né, veio à cabeça é, na área de violência contra a criança, violência baseada em gênero, nós temos um projeto muito interessante chamado Disrupting Harm, que faz parte do Unicef Nucente, que é o departamento aqui que é envolvido na área de pesquisa. Eu posso deixar o link aqui. E também estamos começando a ver, está começando a ter mais um movimento sobre como é que a gente pode usar tecnologias tipo chatbots para responder à demanda de violência, né, contra a mulher, né, e também saúde mental. Mas é uma área que realmente não tem muita evidência ainda. Tem algumas, mas não muitas. Mas deixa eu deixar o link sobre Disrupting Harm. E também acho que vale a pena E dizer o que... report, né, Florisa? Eu estava pensando aqui no report. Verdade, o report também. Vou incluir o link para vocês verem. Muito bom. E a última pergunta aqui da Juliana Rufino, na articulação de atores chaves em filantropia e investimento na América Latina e Caribe para uma economia de impacto, pensando em temas sociais, quais desafios de engajamento vocês enfrentam na implementação dessas políticas? E o que seria essencial, na opinião de vocês, para impulsionar no Brasil? Uma pergunta aí importante, né, nesse contexto nosso. Quer começar, Cássia? Posso. Não, eu diria que primeiro é a vontade política, e nós temos isso muito assente, uma pena não tenho aqui super fácil, mas nós temos o que chamamos de gargalos, né, o bottlenecks, para a implementação de programas e que, na verdade, atrasam a consecução dos objetivos do desenvolvimento. Então, o que para nós representa um grande gargalo é a liderança e a governança nesse processo, a questão do financiamento público, né? É ter realmente fundos desenvolvidos e orientados, a questão do political will, ou seja, que é a predisposição do governante de fazer as coisas acontecerem, e depois, no nível mais baseado em SBC, eu diria que a questão das normas sociais, que nos atrasa bastante também, ou seja, a percepção que as pessoas têm sobre um determinado tema e as práticas culturais. Então, eu diria que parte muito nesse nível institucional e depois nesse nível mais estrutural das metanormas. Florisa, não sei se você quer complementar. É uma boa pergunta, e é uma coisa que, quando eu viajo, né, para a América Latina, as pessoas têm que perguntar como é que a gente faz para usar ciência comportamental, para mudar a cabeça das pessoas, para convencer as pessoas da importância da ciência comportamental, do trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente está desenvolvendo agora um recurso que é Applied Behavioral Science for Decision Makers. O que a gente pode usar na ciência comportamental, né, toda a evidência que nós temos, abordagem, para mudar a cabeça das pessoas, né, desses tomadores de decisões, dessas pessoas aos altos níveis políticos. Legal. Você tem previsão de publicação desse material? Vai ser ano que vem. Então, a gente acabou agora, né, o rascunho, agora vai passar por todo um processo interno, e aí espero que ano que vem a gente tenha algo para poder compartilhar. O público está ansioso. Bom saber. Arthur, a última pergunta aí para a gente ir fechando. Muito bom. Obrigado. Bom, primeiro queria agradecer então a Cássia e a Florisa pela excelente apresentação. Eu particularmente fiquei muito provocado porque vocês falaram de temas que para mim são muito caros, né? Quando vocês falaram, por exemplo, dessa mudança de paradigma do indivíduo para o sistema, é uma coisa que a gente aqui nas ciências comportamentais está empurrando um pouco, né? Esse negócio acontecer, ainda tem uma certa resistência, mas sim, a gente precisa partir do indivíduo para o sistema, para a complexidade, porque são problemas complexos e não serão soluções simples que vão resolver isso. Vocês falaram da validade externa, que é muito interessante. Isso mesmo, Florisa, o I-frame versus S-frame, né, do Nick Shatter e do Lowenstein. E a minha pergunta é sobre outro tema que vocês falaram bastante, que também é muito caro para mim, que é a questão do diagnóstico, né, da fase mais exploratória.
E talvez estendendo um pouco essa pergunta que a Juliana fez sobre esses gargalos, eu imagino que quando a gente leva uma solução, quando a gente leva uma proposta, um projeto, né, seja para um governo, para alguma outra organização, está muito aquela ânsia pela solução, né, que seria já o terceiro passo do DEPT, por exemplo, né, a gente já desenhar a intervenção, né? Como que vocês conseguem na falta de uma palavra melhor, vou usar catequizar, mas como que vocês conseguem catequizar as instituições, os governos, para entender que existe toda uma fase exploratória por trás, que leva um tempo para entender o problema e que isso tem um retorno grande lá na frente, ao invés de sair fazendo? Interessantíssimo. Inclusive, aqui nessa região, a gente já usa a expressão evangelizar, né? Isso acho que quer dizer já algo com Vou avanço. trocar o meu vocabulário. Verdade, verdade. Então, perdão. De que maneira a gente faz isso? A Florisa falou há pouco sobre esse mecanismo de advocacia. A gente faz isso a partir de dados e evidência, Arthur. Então, para que a gente possa sentar com um líder político, é preciso que a gente tenha o que a gente chama de advocacy piece. Isso vem, na verdade, da opinião que nós conseguimos tirar das pessoas, da sociedade. Ou seja, para onde vai esse pensamento de por que as pessoas fazem o que fazem? Então, isso é o que informa, muitas vezes, nesse processo de catequizar ou evangelizar um decisor público, né? Eu acho que contra dados não há argumentos. Então, nós estamos muito predispostos e cada vez mais trabalhando com informação e com dados baseados em processos de escuta social, utilizando bastante o digital. O Brasil tem uma experiência incrível nessa área, que foi a campanha da Turma da Mônica durante o processo de difusão da vacina, do Covid, ou seja, se entendeu que ali as pessoas não queriam se vacinar porque não consideravam as vacinas sanas, ou seja, seguras e tampouco eficazes, não é? Então, o que se fez a partir desse pequeno caso? Na verdade, quando eu digo pequeno, é uma informação que parece muito sutil, na verdade, nos informava que, não obstante toda a campanha, as pessoas, o que tinha na cabeça delas é primeiro o medo da agulha e depois de que a vacina poderia matar ou deixar sequelas, etc. Então, se trabalhou muito nessa linha do quão sanas são as vacinas. Eu acho que é dessa maneira que a gente constrói advocacy peace e consegue dialogar com as instâncias institucionais. Câmbio. Um pontinho, posso só adicionar um pontinho extra ao que acaba de dizer a Cássia? Tá, eu concordo com tudo isso, Cássia, também, mas uma questão, uma dificuldade que a gente tem, Arthur, na Unicef também, é que a gente, às vezes, fica nessa de fazer pesquisa, de coletar dados, e às vezes o processo meio que acaba aí, sabe? Chega no máximo a ideia de ideation, de ação, de protótipo, mas aí não vai para frente. E o que nós temos de evidência, de estudos, de dados, é uma quantidade, assim, tremenda. E, infelizmente, às vezes nós não usamos todos esses dados, todos esses estudos, né, da maneira como deveríamos. Então, às vezes, em alguns contextos, não todos, em alguns contextos realmente tem que ir, e não é que é uma coisa ou outra, né? Tem que, às vezes, ter esse meio campo. Mas em alguns contextos realmente não tem informação, tem aquela escassez de dados e realmente precisa entrar e cavar. Mas em outros já temos muita informação, já temos muito dado. Às vezes o governo também tem inquéritos, tem estudos até que a gente pode usar. Então, às vezes, é encontrar esse equilíbrio do qual que é a informação que a gente realmente precisa, quais são as lacunas existentes, o que nós já sabemos, né? E o que precisa ser confirmado, talvez, e também, por exemplo, usando aquela lente de GBA+, e temos informação, mas temos informação desagregada, temos informação sobre grupos específicos, sabemos como certos grupos vão ser afetados pela intervenção, aí sim vale a pena entrar e fazer um estudo. Agora, às vezes, a gente fica nessa de fazer estudo por fazer, e às vezes também isso pode ter, né, ter resultados negativos também, né? A longo prazo, que as pessoas falam, mas não aconteceu nada, ficaram só no estudo, e aí, né? Perfeito, é um desafio enorme mesmo, sem dúvida.
A gente normalmente tira uma foto, agradecendo de novo, calma aí, a Cássia e a Florisa, nossas super convidadas aí, muita coisa para ler, muita coisa para aprender, assim, saindo com a lista grande, o que é maravilhoso para gente que é apaixonado na área, para nos inspirar. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É um orgulho também terem brasileiras aí à frente desses desafios, né? E colegas aqui, o Marco pertinho para a gente trocar ideias. E a gente queria tirar uma foto aí virtual com vocês. Quem puder abrir câmera, pessoal, seria ótimo ter vocês aqui na nossa foto. Aí, ótimo. Vamos lá. 1, 2, 3. Mais alguém? Abrindo. 1, 2, 3 e. Legal, gente. Mais uma, só para garantir. Sorriso, sorriso congelado. 1, 2, 3 e. Então, pessoal, vai ficar gravado no YouTube. Mais uma vez, a gente agradece em nome da C3, né? Cássia, Florisa. Passo a palavra se vocês quiserem falar alguma coisa. Arthur, Guilherme, Henri, Ju. Só agradecendo. Muito. Muito, foi fantástico, viu? Parabéns, encontro muito valioso aí. Valeu super nosso almoço. E que a gente continue em contato. Que isso seja a primeira de muitas reuniões, muitas discussões, muita colaboração. E muito obrigada novamente pelo interesse, pelo carinho, pela participação, pelo convite. Exato. Não, e conta com a gente, que para mim faço das minhas palavras as de Floriza, ou seja, que seja só um ponto de partida para que a gente possa trabalhar juntos e fazer diferença. Um abraço Muito. grande. A Contem com gente a vai gente. seguir por aqui, gente. Contem com a Valeu, gente. Marco. Um abraço, Obrigado, querido. pessoal. Um Tchau, prazer. pessoal. Tchau para Tchau. vocês. Tchau, tchau. Boa tarde ou boa noite para algumas aí. Tchau, tchau. Boa tarde. Estamos. Quem para de stop recording?